Transplante de coração urgente. Um jovem recebe coração novo sem cirurgia. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o irmão Mateus, então com apenas 24 anos, sentiu um cansaço estranho depois do culto. Ele havia cantado os hinos com alegria, participado da ceia do Senhor e ouvido a palavra com atenção, mas, ao chegar em casa, percebeu que algo não estava certo. O coração batia descompassado, como se quisesse sair do peito. A respiração ficou curta, e uma dor aguda apertava o lado esquerdo do peito. Ele tentou ignorar, achando que era apenas ansiedade ou algum alimento que não havia caído bem, mas a sensação só piorava. Sua mãe, irmã Lúcia, uma serva fiel que sempre esteve atenta aos filhos, notou seu rosto pálido e as mãos trêmulas. Mateus, o que foi, filho? Você não está bem? Perguntou, colocando a mão em sua testa. Ele tentou sorrir, mas a dor era tão forte que as lágrimas escorreram sem querer. Mãe, é meu coração. Parece que vai parar. Aquelas palavras foram como um soco no estômago dela. Imediatamente, ela chamou o irmão João, seu marido, e juntos decidiram levá-lo ao hospital mais próximo. No caminho, enquanto o carro corria pelas ruas, Mateus sentia que a cada minuto a vida escapava. Ele fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se for da tua vontade, me dá forças para suportar esta dor. Mas se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Só peço que conforte minha família. Sua mãe ao lado chorava e clamava: Pai Celestial, tem misericórdia do meu filho. Não deixes que ele sofra assim. O irmão João, com as mãos firmes no volante, também orava, pedindo direção e socorro divino. Chegando ao hospital, os médicos o atenderam com urgência. Os exames foram rápidos: eletrocardiograma, exames de sangue, raio-x. O diagnóstico veio como um trovão. Miocardite aguda grave, uma inflamação no músculo do coração que, em casos extremos, pode levar à necessidade de um transplante ou até à morte. O médico sério explicou que o coração de Mateus estava trabalhando com apenas 20% de sua capacidade. Ele precisa ser transferido para um hospital especializado em cardiologia com UTI. O quadro é muito grave, disse. Aquelas palavras ecoaram como uma sentença. A família abalada reuniu-se no corredor do hospital. A irmã Lúcia, com lágrimas nos olhos, pegou as mãos dos filhos mais novos e disse: Vamos orar. Deus é poderoso para fazer o impossível. E ali mesmo, entre choros e súplicas, eles se ajoelharam. O irmão João, com voz firme apesar do desespero, liderou a oração. Pai amado, tu és o médico dos médicos. Nós te pedimos, pela fé em teu filho Jesus, que restaures o coração do Mateus. Que o sangue de Cristo limpe qualquer impureza, que o teu Espírito Santo renove suas forças. Não permitas que o inimigo se alegre com esta enfermidade. Em nome de Jesus, amém. Enquanto aguardavam a transferência, Mateus, já deitado em uma maca com soro e monitoramento, sentia o corpo fraquejar. A dor no peito era insuportável, como se alguém esmagasse seu coração com as mãos. Ele lembrava das palavras do apóstolo Paulo: quando estou fraco, então sou forte, e tentava se agarrar à fé. Mas a dúvida batia: será que Deus vai me curar? Será que eu vou viver? Nesses momentos, ele se lembrava dos cultos, dos hinos, das palavras de ânimo dos irmãos mais velhos. Deus não desampara os seus, ele repetia mentalmente. A transferência para o hospital especializado demorou horas. Quando finalmente chegou, já era madrugada. Os médicos o receberam com pressa, conectando-o a aparelhos, colocando sondas, monitorando cada batimento. A UTI era um lugar frio, cheio de luzes piscando e alarmes que soavam sem parar. Mateus sentia-se sozinho, apesar de saber que a família estava do lado de fora, orando. Uma enfermeira, ao ver seu rosto contorcido de dor, tentou consolá-lo. Vamos cuidar de você. Confie nos médicos. Mas Mateus sabia que sua confiança não estava nos homens, e sim em Deus. Nos dias seguintes, os exames se sucederam. A miocardite havia danificado gravemente o músculo cardíaco. Os médicos falavam em transplante de coração como única saída. Seu coração não está conseguindo bombear sangue suficiente. Precisamos colocá-lo na lista de urgência para um doador, disse o cardiologista. Aquelas palavras foram como uma facada. Um transplante? Isso significava cirurgia, riscos, espera por um doador compatível. E se não desse tempo? Mateus fechou os olhos e orou: Senhor, se é para eu passar por isso, me dá forças. Mas se o Senhor puder me curar sem cirurgia, eu creio que o Senhor pode fazer. A notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Imediatamente uma corrente de oração foi formada. Nos cultos nas casas, nos momentos de silêncio, os servos de Deus clamavam por Mateus.
A irmã Maria, uma irmã idosa mas de fé inabalável, disse à família: Deus vai operar um milagre. Eu já vi coisas maiores que estas serem resolvidas pela mão do Senhor. O irmão Pedro, um obreiro, visitou-o no hospital e leu Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquelas palavras trouxeram um pouco de paz. Mas a situação piorava. Mateus começou a sentir falta de ar até mesmo deitado. Os médicos aumentaram as medicações, mas o coração continuava fraco. Uma noite, ele acordou com uma dor tão forte que gritou. Os monitores dispararam, e em segundos a equipe médica estava ao seu redor. Ele está em arritmia ventricular. Preparar o desfibrilador, alguém gritou. Mateus sentia o corpo tremer, a visão escurecer. Ele pensou, será que é agora? Será que eu vou morrer? Mas de repente, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ele ouviu como se fosse um sussurro: não temas porque eu sou contigo. No dia seguinte, o médico-chefe chamou a família para uma conversa séria. O coração do Mateus está muito comprometido. A única saída mesmo é o transplante, e ele precisa ser feito logo. Vamos colocá-lo na lista de emergência, mas não sabemos quando um coração compatível vai aparecer. A irmã Lúcia, com lágrimas nos olhos, perguntou: Doutor, não tem outro jeito? Não tem remédio? Não tem tratamento que possa melhorar? O médico balançou a cabeça. Infecções virais como esta, quando atingem o coração assim, deixam sequelas permanentes. A única esperança é um novo coração. A família saiu do consultório abalada, mas não desanimada. Eles sabiam que acima dos médicos, havia um Deus que opera milagres. Naquela noite reuniram-se no quarto de hospital com alguns irmãos da igreja, e fizeram uma vigília de oração. Cantaram hinos, leram a Bíblia, clamaram com fé. O irmão Antônio, um homem de oração, impôs as mãos sobre Mateus e disse: Em nome de Jesus, eu determino que este coração seja restaurado. Que o sangue de Cristo limpe cada célula, que o Espírito Santo renove cada tecido. Deus, mostra o teu poder. A emoção era tão grande que muitos choravam, outros levantavam as mãos, todos crendo que Deus ouviria. Nos dias que se seguiram, Mateus continuou fraco, mas algo começou a mudar. Ele sentia, nas madrugadas, uma presença divina ao seu lado. Uma vez, enquanto todos dormiam, ele acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor, mas uma espécie de queimação suave, como se algo estivesse sendo renovado por dentro. Ele não contou a ninguém, com medo de parecer loucura, mas guardou aquilo no coração. Uma semana depois, os médicos fizeram novos exames. O cardiologista entrou no quarto com uma expressão diferente. Mateus, não sei como explicar, mas seu coração está melhorando. A família olhava incrédula. Os exames mostram que a função cardíaca subiu para 35%. Ainda está baixo, mas é uma melhora significativa. Vamos repetir amanhã para confirmar. A irmã Lúcia chorou de alegria. É Deus, ela exclamou. Deus está operando. Nos dias seguintes, a melhora foi espantosa. Os exames mostravam que o coração de Mateus estava se regenerando. Os médicos, surpresos, reduziram as medicações. Isso não é comum em casos de miocardite tão avançada, disse um deles. Parece que seu corpo está se recuperando sozinho. Mateus sorria por dentro. Ele sabia que não era sozinho. Era a mão de Deus agindo. 2 semanas depois do diagnóstico inicial, os médicos o liberaram da UTI. Seu coração está com 55% de função, e continua melhorando. Você vai precisar de acompanhamento, mas não há mais necessidade de transplante. A família não cabia em si de alegria. Ao sair do hospital, Mateus ajoelhou-se no estacionamento e agradeceu a Deus, com lágrimas de gratidão. Senhor, tu me deste um coração novo, não por cirurgia, mas pelo teu poder. Hoje, mais de 1 ano depois, Mateus está totalmente curado. Seu coração funciona normalmente, sem sequelas. Ele volta ao hospital apenas para check-UPS, e os médicos o chamam de milagre médico. Mas Mateus sabe que não foi a medicina. Foi a fé em Deus, foram as orações dos irmãos, foi a misericórdia do Pai Celestial que o livrou da morte. Ele testemunha em todas as congregações que visita: Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Eu deveria estar na fila de um transplante, mas Deus me deu um coração novo sem cirurgia. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Só não podemos desanimar. Precisamos orar, crer e aguardar o tempo de Deus. Sua mãe, irmã Lúcia, sempre diz: quando pensamos que tudo estava perdido, Deus mostrou que Ele está no controle. Não importa o quão grave seja a enfermidade, nada é impossível para Ele. E assim, este jovem, que esteve à beira da morte,
Hoje canta nos cultos com ainda mais fervor. Agradece a Deus a cada manhã pelo dom da vida e encoraja outros que passam por lutas. Não desista. Deus ouve as nossas orações. Ele é fiel. Que este relato sirva de fortalecimento para todos os que estão passando por provações. Deus não abandonou Mateus, e ele não vai abandonar você. Basta confiar, orar e esperar nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo coração novo que ele deu a Mateus. Mateus não esquece o dia em que o médico o chamou no consultório após os últimos exames. O coração dele batia forte não pela doença, mas pela expectativa. O médico, um homem sério que raramente sorria, olhou para os papéis, depois para Mateus, e balançou a cabeça como se não acreditasse no que via. Isso não faz sentido, ele murmurou. Seus exames estão normais. Não há sinais de cardiomiopatia, não há cicatrizes, não há nada que indique que você já esteve doente. É como se você nunca tivesse tido esse problema. Mateus sorriu e respondeu com calma: Doutor, foi Deus quem me curou. O médico não discutiu. Só anuiu, como se aquilo fosse demais para a ciência explicar. Naquela noite em casa, Mateus se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Ele lembrava de cada noite em que sua mãe orava por ele, das mãos dos irmãos impostas sobre sua cabeça nos cultos, das palavras de ânimo que recebia mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, eu não merecia isso, ele sussurrou. Mas o Senhor me deu mais uma chance. Agora quero viver cada dia para a tua glória. E foi assim que ele começou a fazer, não apenas falando do milagre, mas vivendo de maneira que outros pudessem ver que Deus havia, de fato, transformado sua vida. Os irmãos da congregação notaram a mudança. Antes, Mateus era um jovem quieto, que ia aos cultos, mas não se envolvia muito. Depois da cura, ele passou a chegar mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, a ficar até tarde para limpar o salão, a visitar os doentes e os idosos. Não era por obrigação, mas porque seu coração, o mesmo que quase parou, agora transbordava de amor por aqueles que haviam intercedido por ele. Se eles oraram por mim, eu também posso orar por eles, pensava. Um domingo, depois do culto da manhã, a irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos que sempre sentava na primeira fileira, chamou Mateus de lado. Ela segurou sua mão e disse: Filho, eu orei tanto por você. Todas as noites, eu pedi a Deus que te desse um coração novo. E ele fez. Mateus abraçou-a com força. Dona Clara foi a senhora e tantos outros que me sustentaram. Sem as orações de vocês, eu não estaria aqui. Ela sorriu e respondeu: Não, meu filho. Foi Deus quem te sustentou. Nós só clamamos. Ele é quem opera. E assim Mateus aprendeu uma lição que nunca mais esqueceria. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Não era apenas uma frase bonita da Bíblia, era uma verdade que ele havia vivido. Cada vez que alguém pedia oração por uma necessidade, seja uma doença, um problema familiar ou uma dificuldade financeira, Mateus se lembrava de como Deus havia respondido por ele. E isso fazia orar com ainda mais fé. Certa vez, um irmão chamado Roberto, que trabalhava na construção civil, chegou ao culto com o braço enfaixado. Ele havia caído de um andaime e quebrado o braço em 2 lugares. Os médicos disseram que precisaria de cirurgia e meses de fisioterapia. Mateus se aproximou dele depois do culto e disse: Irmão Roberto, Deus curou meu coração sem cirurgia. Ele pode curar seu braço também. Vamos orar? Roberto, que estava desanimado, concordou. Naquela mesma noite, vários irmãos se reuniram em torno dele, impuseram as mãos e clamaram a Deus. Uma semana depois, Roberto voltou ao culto sem a tipoia. O médico havia ficado surpreso, a fratura estava se consolidando tão rápido que não seria necessária a cirurgia. Não é normal, disse o médico. Mas Roberto sorriu e respondeu: Para Deus, nada é impossível. Mateus via aqueles pequenos e grandes milagres acontecendo ao seu redor e sentia seu coração arder de gratidão. Ele passou a anotar em um caderninho cada testemunho que ouvia. A irmã que foi curada de um tumor, o casal que recebeu um filho depois de anos de infertilidade, o jovem que se livrou das drogas depois de um culto de oração. Não eram histórias distantes, eram provas vivas de que Deus ainda age com poder. E toda vez que alguém duvidava ou desanimava, Mateus abria aquele caderno e lia: Olha o que Deus já fez. Ele pode fazer por você também. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Mateus sentia o cansaço da batalha. Satã não desistia de lançar dúvidas. Será que foi mesmo um milagre? Talvez os médicos tenham se enganado. Talvez você ainda vá piorar. Nessas horas, ele corria para a presença de Deus.
Uma noite depois de um dia difícil, ele se trancou no quarto, abriu a Bíblia e leu Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, ele orou em voz alta: Senhor, eu sei que o Senhor me livrou uma vez. E se o Senhor fez isso, pode me livrar de novo. Não vou deixar o medo roubar minha fé. E a paz voltava. Sua mãe, irmã Lúcia, também passava por provações. Depois de ver o filho quase morrer, ela pensava que nunca mais teria que enfrentar uma dor tão grande. Mas a vida continuou, e novos desafios surgiram. Seu marido, irmão Paulo, ficou desempregado por quase um ano. As contas se acumularam, e por vezes ela não sabia como iria colocar comida na mesa. Mas em meio à angústia, ela se lembrava das palavras que havia dito quando Mateus estava doente: Deus está no controle. E assim, mesmo com lágrimas nos olhos, ela continuava a orar: Senhor, o Senhor me deu meu filho de volta. Eu sei que o Senhor não vai nos abandonar agora. E Deus não abandonou. Num domingo depois do culto, um irmão que Mateus nem conhecia bem se aproximou da família e disse: Irmãos, Deus colocou no meu coração para ajudar vocês. Ele entregou um envelope com dinheiro suficiente para pagar as contas mais urgentes. Não era uma grande fortuna, mas era exatamente o que eles precisavam. Irmã Lúcia chorou de joelhos, agradecendo a Deus. Tu és fiel, Senhor. Mesmo quando não entendemos, tu estás cuidando de nós. Mateus via tudo isso e aprendia que a fé não era só para os momentos de milagre, mas para o dia a dia. Era confiar que Deus daria força para trabalhar, sabedoria para tomar decisões, paciência para esperar. Era saber que mesmo quando as coisas não aconteciam do jeito que eles queriam, Deus estava no controle. Um dia, um jovem chamado Daniel, que havia se afastado da congregação, apareceu no culto. Ele estava magro, com olheiras e cheirava a álcool. Mateus o reconheceu. Eles haviam sido amigos na adolescência. Depois do culto, Mateus foi até ele e disse: Irmão Daniel, que bom te ver aqui. Como você está? Daniel baixou a cabeça. Não estou bem, Mateus. Estou perdido. Não aguento mais essa vida. Mateus não julgou. Só colocou a mão no ombro dele e disse: Vem, vamos orar. Eles foram para um canto do salão, e Mateus orou com lágrimas: Senhor, tu mudaste meu coração. Agora, muda o coração do meu irmão. Livra ele desse vício, dessa escuridão. Dá ele uma nova chance, como tu me deste. Daniel começou a frequentar os cultos novamente. Não foi fácil, havia noites em que ele saía do culto e caía em tentação. Mas os irmãos não desistiram. Eles oravam por ele, visitavam-no, lembravam-o das promessas de Deus. Um sábado à noite, Daniel chegou ao culto chorando. Irmãos, hoje faz uma semana que não bebo. Deus me libertou. A congregação inteira se alegrou, e muitos choraram junto. Mais um coração transformado, não por força humana, mas pelo poder de Deus. Mateus via aqueles milagres, alguns visíveis como a cura física, outros invisíveis como a mudança de vida, e sentia uma certeza cada vez maior. Deus não havia o curado apenas para que ele vivesse, mas para que fosse uma testemunha. Que outros, ao verem sua vida, crescem que Deus ainda opera. Que os desanimados encontrassem esperança. Que os doentes tivessem fé para clamar. Que os perdidos soubessem que há um Deus que ouve e responde. E assim, Mateus continuou sua jornada. Não como um homem que havia sido curado, mas como um servo que agora vivia para aquele que lhe dera um coração novo. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com uma vida transformada. Não falava de teorias, mas de experiências reais. E toda vez que alguém perguntava como ele havia sido curado, ele respondia com um sorriso: não foi a medicina, não foram os homens, foi Deus, só Deus. E Deus continuava a operar. Na vida de Mateus, na vida daqueles ao seu redor, na vida de quem ouvia seu testemunho e decidia crer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E para ele não há coração tão doente que não possa ser curado, não há vida tão perdida que não possa ser restaurada. Basta clamar, basta crer, basta esperar nele. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 3, 5. A Deus toda a glória pelo coração novo que ele dá a cada um que a ele se entrega. Amém.